A palavra do Senhor que veio a mim neste dia, e eu já estou aqui compartilhando com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas ouçam aquilo que o Senhor está falando neste dia e também para este tempo, para o seu povo e para os seus filhos. A palavra do Senhor que veio muito forte no meu coração é lá do livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E eu gosto de me referir a Isaías como profeta messiânico. E no capítulo 53, irmãos, em específico, Isaías está falando de Jesus. Ele até cita aquele que não tinha formosura, em outras palavras, aquele que nem era bonito em aparência. Era o Salvador. Então, irmãos, a gente até vê no Novo Testamento, no caso dos fariseus, né, que eram os religiosos, aquelas pessoas cegas pela religiosidade, né, que já imaginavam que Jesus já ia vir com as suas vestes reais, que não ia se misturar com pessoas pecadoras, como se eles não fossem, né? E negaram a Jesus, porque olhavam para ele como que esse pode ser o Messias, como que esse que se veste desse jeito, que essas pessoas pecadoras, como se eles não fossem, né? Essas pessoas pecadoras, né? Mulheres que tinham trabalhos ali que eram totalmente repugnados pela sociedade, que iam até ele e assim eram curados, eram libertos, eram abençoados, coisas que os religiosos não faziam por ninguém e eles se colocavam numa posição em que eles eram santos e ninguém era, e ninguém merecia, né? Então, irmãos, Jesus não veio como ninguém esperava, principalmente os religiosos, aqueles cegados pela religiosidade. E a palavra do Senhor diz isso, né? Que as coisas de Deus, as coisas loucas de Deus são mais sábias que a sabedoria humana. Então, as coisas de Deus confundem mesmo aquilo que é natural, aquilo que vem da carne, né? E fica sem esse entendimento, porque aquilo que é carne não pode discernir o que é do espírito. Então, irmãos, esse capítulo de Isaías descreve Jesus, quem é Jesus, aquele que tomou sobre si todas as nossas iniquidades, todo o nosso pecado, aquele que deixou a sua glória para morrer por nós, para interceder por nós, irmãos. Então, irmãos, a cada dia que passa, nós sentimos, espiritualmente falando, e com tudo que vem acontecendo, o quão está próxima a volta de Jesus, né? E o que cabe a nós, irmãos, não nos interessa saber o que as trevas está tentando se levantar para fazer, para tentar impedir aquilo que Deus está fazendo, irmãos. Não se preocupe com isso, você tem que se preocupar com o que você está fazendo, ao que diz respeito à palavra de Deus, ao que diz respeito àquilo que o Senhor confiou a você. Se você está vivendo uma vida reta, uma vida verdadeira em santidade, se você não está no engano, irmãos, as trevas não pode interferir e nem impedir aquilo que o Senhor já está fazendo e aquilo que ele ainda vai fazer. Ele é o Deus soberano e todo-poderoso e nada pode impedir aquilo que ele deseja fazer. Nada. Você tem que se preocupar com aquilo que diz respeito à sua parte, qual que é a sua posição? Você está numa vida em santidade, você tem uma vida em oração com o Senhor, você tem a palavra do Senhor em você, na sua vida? O que você vem fazendo com aquilo que o Senhor confiou a você? É nisso, irmãos, e individualmente, cada um fazendo a sua parte, assim prosseguimos, assim avançamos como igreja em unidade, porque já estamos avançando, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Para aqueles que estão firmes no Senhor, aqueles que estão com a vida no altar, verdadeiramente no altar do Senhor. Então é tempo das lamparinas se manterem acesas, é o que também diz a palavra do Senhor, né? Nós nos mantermos na nossa posição do qual, segundo fomos comissionados, e perseverar em clamor, em oração, em adoração ao Senhor, em consagração ao Senhor, para que estejamos cada dia mais firmes nele até a volta dele. Irmãos, no versículo 12 em específico do capítulo 53,
né? Isaías cita que ele guarda, Jesus vai partilhar os seus despojos com os fortes. Os fortes, irmãos, é aqueles que permanecem e vão permanecer nele até o fim, que vão resistir ao mal, aqueles que não negociam e não vão negociar aquilo que receberam da parte do Senhor, por causa de reputação, por causa de lugares, não vão servir a dois senhores, não vão servir a Mamon e não vão servir ao Senhor, não precisam das coisas do mundo, porque já entendeu que Jesus é suficiente e Ele é, irmãos. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amado e o nosso noivo. Ele está vindo buscar a sua noiva, aquela que mantém a sua lamparina acesa, aquela que vive uma vida em santidade, aquela que se purifica, aquela que tem a palavra do Senhor guardada no seu coração e que vai permanecer nele. Essa é a palavra que o Senhor está liberando neste dia sobre nós. Então, se você está assistindo esse vídeo, toma posse, recebe essa palavra e faça a sua parte. A volta de Jesus, ela está assim cada vez mais próxima, né? Então, nós precisamos nos manter nessa posição. O reino está avançando e vai continuar avançando. E como co-participante do evangelho, que não nos envergonhamos dele, assim vamos permanecer e vamos chegar combatendo o nosso bom combate com fé no Senhor.